Hoje o Hulk tem uma entrevista longa, né, para os amigos lá do Chala Podcast, e a gente vai trazer aqui porque o Hulk, ele destacou o seguinte, João, tem 2 jogos na carreira dele que não saem na memória. 7-1, né, pela seleção brasileira. Nossa, que lembrança ruim. E essa aí ele falou que não tem jeito de esquecer. E a outra, a final da Libertadores. E o Hulk relembrando aí como que foi para ele assimilar aquela derrota com o jogador do Botafogo expulso no primeiro minuto de jogo. Não desrespeitando o Botafogo, que fez tudo, parabéns ao Botafogo pelo título, fez uma campanha excepcional, tanto eu junto com vocês agora aí, quanto na Liberta, mas assim, cara, a gente, com todo respeito, né, parabéns ao Botafogo, mas a gente perdeu pra nós mesmos. Cara, quando o Gregory foi expulso, vocês falaram assim, gente, não, quando o Gregory foi expulso, o Alex Telles tava do meu lado, ele falou assim, agora pensamento que o Alex Telles falou, assim, todo mundo falou. Menos teu pai. Cara, uma sensação de impotência assim, sabe? Que tipo assim, cara, não é possível, velho. Não é possível. E a gente esperava um comando lá de fora, né? Ainda no primeiro tempo e não vinha nada. Uma mudança de perfil, né? Sai um zagueiro, né? Porque se você for olhar assim, cara, não questionando, pô, o Milito é um cara que eu tenho um máximo respeito, um cara, ser humano, nem vou falar como jogador, né? Que ele. E como ser um muito bom treinador, um cara que entende muito de bola. O cara entende muito, cara. Pra mim é um dos caras assim que eu trabalhei assim, apesar de ser jovem, é um cara que entende muito. Mas assim, pecou naquele momento ali da final, porque se você pegar o time que tava em campo contra o Botafogo, o time que entrou era o mesmo time contra o Fluminense em casa. Você lembra o que aconteceu contra o Fluminense em casa? A gente atropelou o Fluminense. Os caras não aguentavam, os caras olhavam pra gente assim, não aguenta mais correr. Cara, era o mesmo time. Ele fez o quê? Jogou o Scarpa pra esquerda, jogou eu pra direita, deixou o Paulinho e o Davidson na frente. E a gente criando a jogada aqui, tudo. Cara, a gente atropelou o Fluminense. E na minha cabeça eu achava que ele ia fazer isso ali. Quando o Gregory é expulso, faz isso. Porque ele abria 2 pontas, a gente tinha a bola do Scarpa, que cruza muito bem dali. A gente tinha assim o meu 1 pra 1, que eu ia pra cima dos caras. Tal, e tipo assim, na minha cabeça era aquilo, e eu tentando, tanto que no segundo tempo ele fez. No segundo tempo o Galo vem. E olha o que a gente criou. Olha quantas bolas ali que a gente criou. Tem o gol do Vargas e depois tem mais 2 chances. Tem a bola que eu cruzo pro Davidson também. Tem um chute seu que o John pega. John pega. Cara, a gente criou pra caramba. Aí então, um trecho da entrevista do Hulk lá, o Bruno Cantarelli também, o Beto Júnior, do Chala Podcast, né, João? Então, o Hulk lamentando, segundo ele, né, na visão dele, o Milito tinha que ter mexido no time, mesmo com as peças em campo, né? Mexer na característica do Galo ser mais ofensivo, e o Botafogo ficou observando, né? Não precisou fazer muita coisa, João. O Galo meio que assustou com aquela expulsão no início do jogo. Olha, o jogador de futebol é uma coisa maravilhosa, né? A fala do Hugo, não, o Milito é ótimo, é maravilhoso, sabe tudo de bola, mas o técnico pecou naquele jogo, né? Assim, ficamos olhando lá pro lado de fora pra ver se mudava alguma coisa. O Hulk tinha falado algo muito semelhante a isso na entrevista que eu fiz com ele pra CNN. E ele disse isso, olha, pô, esperava o time ir pra frente, o time não foi pra frente, o Botafogo foi, né? E, olha, o Milito entregou o título ao Botafogo. Porque se fosse um jogo normal, 11 contra 11, tudo normal, o Botafogo era favorito, provavelmente ganharia porque tinha um time melhor. Aquele time do Botafogo estava muito arrumado, estava com a moral lá em cima, estava com a confiança no alto naquele momento. Mas não foi, cara. Botafogo com 1 minuto de jogo tinha 1 a menos. E nós estávamos no estádio, né? O torcedor do Botafogo sentiu demais. Você vê o Botafoguense chorando, cara. E ele falou aí, com o Alex Telles falou, ferrou, né? Não, ele não falou isso. Outra palavra, né? Mas, ou seja, já era, né? Mas o Botafogo... O treinador colocou um jogador para aquecer, mas não precisou, né? O Galo não mudou. Ele manteve o time. A expectativa dele talvez fosse a mesma do Hulk, né? De que fosse espetar um centroavante, o Davidson, com o Paulinho na frente e abrir, né? E realmente foi... A gente pode dizer que é interessante porque os jogadores aos poucos vão falando, né? O próprio Mariano, né? O Mariano também foi num podcast outro dia e falou disso, né? Que pecou muito o Milito naquela decisão. Então, quer dizer... E é interessante essa história, né? Entende muito de bola, entende... Claro, pô, o cara foi jogador profissional de altíssimo nível, é um treinador, mas a gestão de grupo e a tomada de decisão é isso que separa o grande treinador do treinador que só entende de bola.